Existem pessoas que são movidas a desafios, mas os convidados de hoje do nosso programa são movidos a ultra desafios. São os nossos super atletas e você confere a partir de agora aqui no Esporte Total. Nossa primeira convidada é uma super atleta, super mulher e descobriu no esporte a força para continuar vivendo. A Débora está chegando aqui para falar com a gente. Ela não para, mas agora ela vai parar um pouquinho. Débora, eu quero que você comece contando um pouco para a gente a sua história. Como é que você começou no esporte? Como é que você descobriu a corrida? Bom, a corrida entrou na minha vida desde muito pequenininha. Meu pai corre, adora esportes, então eu com 3, 4 anos, a gente já brincava na areia de um posto ao outro, e aí que foi passando os anos, a gente foi aumentando a distância, e já com uns 12, 13 anos já corria 10 quilômetros, normal, assim, já era o nosso treino diário. Seu pai então foi seu grande incentivador, seu grande companheiro? Sim, sempre. Meu primeiro grande parceiro. E durante muito tempo, porque depois eu passei para a meia maratona, que são 21 quilômetros, depois a maratona, que são 42, 195 quilômetros, e depois os 50, os 80, e aí ele virou um grande apoio, né? Hoje em dia ele vai do meu lado, dando água, dando um repositor, mas continua sendo um parceiro. Você tem uma história de superação que vai além da corrida, né? Como é que o esporte mudou a sua vida? Eu em 2008 eu conheci algo que muita gente tem hoje em dia, e acho que a gente não tem assim a noção do quão grave é a depressão, né? Então às vezes a gente acha, aquela pessoa é fraca, ela está deprimida porque ela é fraca, mas não, acho que só quem teve isso que realmente sabe o que é e o quanto essa coisa que eu falo, né, toma conta de você e consegue simplesmente ter a vontade de tudo, né? Uma dor, uma angústia, algo que eu vou te dizer que um certo dia eu falei assim, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais essa dor. E eu morava em São Paulo, né? Eu tinha acabado de me divorciar, não tinha parente perto, só tinha alguns amigos, e eu morava no 9º andar de um prédio. E eu fui na beira assim da varanda e olhei, tinha um terreno baldio ao lado. E eu pensei assim, acho que está na hora de acabar com isso, acho que a única forma de acabar com isso é parar de viver. E engraçado que ao mesmo tempo que eu tive vontade, alguma coisa falou assim, não, você tem muita vida pela frente, vai correr, o que você sempre faz, que te faz bem. Aí, nossa, na mesma hora eu recuei, eu troquei a roupa e fui pro parque. Eu até então eu corria no máximo 1 hora todos os dias. Aí eu fui pro parque e comecei a correr. Eu perdi a noção, sabe? E aí teve uma hora que ficou escuro, aí o segurança me pegou e falou, eu preciso fechar o parque. Você já está aqui há quase 3 horas, você precisa ir embora. Aí eu olhei para ele assim, eu não tinha a menor ideia. E aí aquilo, eu cheguei à conclusão de que eu era capaz de passar de 1 hora de corrida e ficar bem, e uma sensação assim tão maravilhosa, que eu cheguei em casa, tomei um banho, comi, e no dia seguinte eu acordei para uma nova vida. E eu voltei lá no parque. E daí eu continuei voltando. E isso foram durante 3 meses, até a minha amiga
acompanhou tudo, chegou e falou, Débora, vou te dar um presente de Natal, vou te dar uma inscrição para São Silvestre. Aí eu falei, nossa, não sei nem quantos quilômetros tem a São Silvestre, como é que é, só ver pela TV. E, nossa, acho que vou te dizer que foi o melhor dia assim, da minha vida, eu não esqueço. Eu corri com umas 15, 16 pessoas conhecidas e foi maravilhoso. E foi a minha primeira de muitas medalhas. Hoje em dia eu até perdi as contas, para te dizer a verdade, eu tenho guardado comigo aqui em Campos as últimas que eu ganhei. E é o que eu falo, a minha vida antes desse dia era uma, e hoje eu sou uma pessoa muito mais forte, tanto é que depois eu nunca pensei assim, será que vai dar? Não. Eu só me preparo. O importante para fazer uma ultramaratona, que é o que eu faço hoje em dia, é preparar corpo e mente. A gente está falando de super desafios. Qual foi a sua maior prova, a sua prova mais longa? Com certeza foi esse ano, em janeiro, a BR-135, Ultramarathon, de 281 quilômetros. E sem dúvida, quando eu falei que eu ia fazer essa prova, acho que muita gente pensou, ela não vai conseguir. Até então, porque eu tinha feito anteriormente, ano passado eu fiz uma prova de 80 quilômetros, dividida em 2 dias. E eu acho que eu sempre acreditei, até porque em 2013, quando eu fui para lá ser pacer, que é correr ao lado de um atleta inscrito, você ficar lhe dando todo o apoio, estrutura para ele, eu consegui percorrer 127 quilômetros. Então eu já conhecia o trajeto, eu já sabia que eu tinha condições de ficar acordada durante a noite por muitas horas e eu tinha certeza que eu era capaz de terminar. E além disso, eu contei com uma equipe maravilhosa, que é o meu treinador, que é o mestre Herói Fung, e um amigo meu, o Rogério, que foi o pacer, e também um amigo meu que foi o motorista. Então eu tinha uma equipe muito boa que acreditava em mim acima de tudo. Então acho que isso é fundamental. Nesse tipo de prova, é claro, tem provas que você corre sozinha, que você não tem contato com ninguém. Mas na BR, especificamente, você tem que ter uma boa equipe. Até porque ela que vai te dar todo o apoio, toda a estrutura. E a gente corre, são 280 km no meio do mato, né, que é o caminho da fé. Então, você não tem estrutura alguma. É você, o seu carro de apoio e as pessoas que estão ali com você. Então, se precisar fazer alguma coisa, alguma necessidade, você tem que se virar ali no meio do mato. Até por isso, né, que eu tenho uma hashtag que eu uso no Instagram, que é ultramaratonista de saia. Porque eu descobri na saia, né, uma facilidade de você fazer suas necessidades. Porque ela tem um shortinho por baixo. Então você afasta o shortinho, faz o que você precisar fazer e a sainha tá na frente tampando, ninguém vai ver nada, né? Então, assim, aliás, eu sou conhecida nas provas por correr de sainha. Então, corredora de sainha, todo mundo me vê e já sabe que sou eu. E pra mim foi fantástico. Mas, sem dúvida, essa prova me desafiou a todo momento, porque eu nunca tinha passado 59 horas correndo direto. E nessas 59 horas eu dormi apenas 1 hora, depois já de 38 horas de prova, porque começou a bater um sono e precisava descansar pelo menos um pouco. Eu dormi num banco numa praça por 1 hora contado no relógio, depois segui viagem a noite toda e no dia seguinte já eram umas 2 horas da tarde, eu dormi mais 40 minutos enquanto eu botava gelo no pé, né? Porque os pés, infelizmente, são os que mais sofrem nesse tipo de prova, ainda mais que você tenha um tênis adequado, uma meia, né, de compressão que eu indico para esse tipo de prova. Não adianta, o pé sofre, são muitas horas, né? E meu pé ficou enorme, inchado. Então eu dormi 40 minutos enquanto eu botava um gelinho no pé para dar uma aliviada. Quando foi que você saiu do asfalto para encarar esses terrenos mais violentos, digamos assim? Olha, Amanda, por incrível que pareça, eu não sou melhor que ninguém. Eu sou uma atleta igual a todo mundo e eu também sofri com canelite, que é uma lesão que dá aqui na tíbia, né? Que normalmente você não fortalece essa musculatura. E o que acontece? Ela inflama a ponto de você não conseguir pisar no chão. E é uma dor absurda. Então você precisa primeiro cuidar dessa inflamação, depois você precisa fortalecer essa musculatura para você não sofrer mais. Só que o meu, mesmo cuidando, mesmo fortalecendo, não ficava bom. E eu descobri nesse terreno aqui, que para mim é o ideal, que é terra com grama, que ali eu não sentia dor.
E aí eu fui fazer a minha primeira corrida de montanha. Eu escolhi logo no dia do meu aniversário, que era para já estrear bem. E eu fui muito sortuda, porque eu ainda consegui o primeiro lugar na minha categoria. Ah, claro, foi sorte. Eu acho realmente que foi sorte. Não, porque eu falo, eu corro porque eu amo. O que eu ganho é mera consequência. Eu nunca largo numa prova e falo, essa eu vou ganhar, eu vou correr atrás daquela pessoa que eu... Não. Eu sempre assim, eu digo que eu aprendi a meditar, né, com o mestre e quando eu tô correndo eu consigo não pensar em nada, que eu acho que é o clímax do atleta, sabe? Quando ele sai para correr e não pensa em nada. Então ó, ele só sente o movimento, a respiração e pode estar acontecendo uma guerra ao redor, você tá ali focado, olhando no horizonte, sabe? Sentindo, respirando, sentindo tudo assim com maior intensidade. Então esse momento é o do prazer. É isso que te faz correr mais e mais e mais, que você quer buscar toda essa coisa que vem, todo esse hormônio que é liberar, você quer sentir isso ao extremo, então é o que faz você não ter limite. De todas as provas, qual foi a mais marcante? Com certeza foi o Desafio das Serras, ano passado, 80 quilômetros na Serra da Mantiqueira. E foi no dia do aniversário da minha mãe, e eu fui para fazer uma homenagem para ela. Ela havia falecido em junho, a prova foi em setembro. E assim, quando ela descobriu que ela tinha câncer, ela estava programando a festa, né? Porque eram 60 anos. Então, eu pensei de todas as formas, como que eu vou comemorar com a minha mãe? E eu escolhi essa prova justamente porque era uma prova desafiadora. Eram 2 dias, foram 45 quilômetros até no primeiro dia. 45 quilômetros de montanha, uma prova que eu nunca tinha feito nada parecido. Só para ter uma ideia, eu fiz em 7 horas 45 quilômetros. Então foi uma prova muito dura. E quando eu cheguei no primeiro dia, eu fui a primeira no primeiro dia, então para mim aquilo... E eu cheguei e eu vi o Cleiton Conservoni na chegada. Quer dizer, eu cheguei antes dele, né? Eu ainda vi o Cleiton chegar. E assim, eu falei assim, caramba, eu tô aqui, no alto da montanha. E aí eu agradeci muito a minha mãe por ter me dado força, porque foi muito difícil. Muito difícil, eu tive uma queda violenta no meio da prova, eu simplesmente fui arremessada, tropecei, o chip prendeu e eu fui arremessada, eu bati muito forte com a perna. Então assim, foi uma prova sofrida. E eu pedi muito, muito que ela me desse força para eu conseguir terminar. E você dormir completamente dolorida dentro de uma barraca, que só dá você, acordar no dia seguinte, tomar um café e se preparar para uma nova largada, que eram mais 40 quilômetros. Olha, eu vou te dizer que ali eu descobri que quando você tem um objetivo muito grande, não tem limite, sabe, para sua vontade. E eu senti todo o tempo que a minha mãe estava ali perto de mim. Então foram mais 40 quilômetros de muito sofrimento, porque a dor estava intensa, mas nada compensou o que ela sofreu. Nada. Todo momento que eu pensava assim, nossa, tá doendo muito, eu falei, nossa, minha mãe ficou 45 dias internada. Imagina, ela descobriu que tinha câncer, em 45 dias de internação ela sofreu de tudo, porque o câncer generalizou e ela teve falência múltipla de órgãos. Então, e eu via minha mãe morrer, eu tava com ela do lado, quando ela parou de respirar. Então, assim, qualquer dor que eu sentir aqui não vai ser nada, nem um pouquinho, comparado ao que ela sofreu. Então, eu tenho mais que obrigação de superar tudo isso para chegar aí bem. E graças a Deus, embora eu não tivesse sido a primeira colocada no segundo dia, mas por tempo, eu ainda dei 10 minutos de diferença para a segunda colocada, e que era uma segunda colocada de peso, porque ela é uma menina que ganha todas as provas de montanha. Então, para mim, assim, foi uma superação ao extremo. E eu digo que correr para minha mãe, correr por ela, foi o maior presente que eu poderia dar. E o troféu de primeira colocada numa prova de 80 km de montanha, eu acho que ela ficou feliz, né? E qual é o conselho que você deixa pro pessoal de casa que tá lá com o bumbumzinho sentado no sofá, que não faz nenhuma atividade física e quer começar, que tem a vontade, mas que não tem o ânimo? Olha, eu digo que começar a correr é trabalho de formiguinha. A formiguinha pega uma folhinha aqui, leva lá na casinha dela, volta, pega outra folhinha, leva lá na casinha dela, e ela não cansa, ela é persistente. Então, para quem não gosta de correr, é porque nunca sentiu o prazer da corrida, né, da atividade física no geral. Eu digo a corrida porque para mim é o esporte mais completo, né? Você movimenta todo o corpo, você trabalha a parte cardiovascular,
enfim, você ganha massa muscular correndo. Muita gente fala, não, você corre muito, você vai ficar magrinha. Não necessariamente, porque tem o complemento da atividade, né, da corrida com a musculação. E é isso, é começar, é dar o primeiro passo. Vai ser sofrido? Vai, porque o corpo vai sentir, ainda mais se você é totalmente sedentário. Mas aos pouquinhos você vai começando a ver, você vai vendo o seu corpo mudar, você vai vendo as pessoas te olhar de forma diferente, você vai ficando mais bonito, porque isso daí é imediato, a pele fica mais bonita, né? O cabelo volta a ter o brilho, enfim, é o começar, é ter a força de vontade, né? Eu tenho pessoas que hoje em dia eu tenho contato no estúdio que falam, nossa, até 3 meses atrás eu não fazia nada. E hoje em dia eu sinto o meu abdômen, eu sinto a minha musculatura da perna, né? Tá tudo ativando. E eu vejo como essas pessoas têm brilho no olho, sabe? Fala com prazer e vai lá e persiste, tá tudo dia lá. Então é essa a dica que eu dou. Comece. Comece que depois você vai ver o quanto é bom fazer atividade. Com certeza, quem pratica esporte é muito mais feliz. E você vai conhecer depois do intervalo uma outra história de superação de um super atleta. Não saia daí, eu volto já já.